Pois é, pessoal, vamos falar sobre o Lula, que confessou num discurso ontem que lutou para liberar os sequestradores do Abílio Diniz e do Washington Oliveto e de várias outras pessoas aqui no Brasil. Vamos entender esse assunto. Eu tô achando que o Lula não quer ganhar essa eleição. Só pode ser. Essa notícia foi sugerida por Zorou, Luffy77 e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois é, olha só, a impressão que dá é que o Lula resolveu que não quer mais disputar a eleição, não quer ganhar de jeito nenhum, e está se auto-sabotando, porque é o tipo do discurso que, cara, mesmo dentro da esquerda, não deve ter caído bem. Olha o que ele disse aqui, ele disse que intercedeu em favor dos sequestradores do Abílio Diniz. Fui procurar o Renan Calheiros. Caramba, o Renan Calheiros era ministro da Justiça no governo Fernando Henrique Cardoso, para tu ver como é que essa turma é uma turma só mesmo, né? Olha só. E olha como é que o Lula falou a história. Não, que os meninos, os garotos, estavam queriam ser extraditados, estão fazendo greve de fome, os meninos. Olha só. Tinha 10 brasileiros presos, que foram presos em 89, naquele sequestro do Abílio Diniz. Esses jovens que tinham argentinos, tinham, sabe, gente da América Latina, ficaram presos 10 anos. E teve um momento que eu fui conversar com o Fernando Henrique Cardoso, porque ele estava em greve de fome. E eles iam entrar em greve seca. A greve seca é você ficar sem comer e sem beber. E aí a morte seria certa. E eu então fui procurar o ministro da Justiça, chamado Renan Calheiros. Ele falou para mim: presidente, na época era só Lula. Ô Lula, vai conversar com o Fernando Henrique Cardoso, que eu tenho toda a disposição de mandar soltar o pessoal. E falei para o Fernando Henrique Cardoso: Fernando, você tem a chance de passar para a história como democrata, ou você tem chance de passar para a história como um presidente que permitiu que 10 jovens que cometeram um erro, sabe, morram na cadeia. E isso não vai apagar nunca. E o Fernando Henrique Cardoso falou para mim: Lula, se você for conversar com eles e eles acabar com a greve de fome, eu solto eles. E eu fui na cadeia dia 31 de dezembro, conversar com os meninos e falei: olha, vocês vão ter que dar a palavra para mim. Com os meninos. Vocês vão ter que garantir para mim que vão acabar com a greve de fome agora e vocês vão ser soltos. E eles respeitaram a proposta, pararam a greve de fome e foram soltos. Olha só o que o Lula tá falando, hein? 10 meninos, 10 jovens que sequestraram várias pessoas, não foi só o Abílio Diniz, não. Eles sequestraram várias pessoas aqui no Brasil na época. Eles eram de um movimento esquerdista revolucionário que estava fazendo vários sequestros, queria fazer golpe. Aliás, é curioso isso, né? O pessoal até hoje fala não, que não tinha chance de comunismo no Brasil, que não havia ninguém querendo comunismo. No meu amigo, tinha grupos revolucionários sequestrando pessoas no Brasil, né? Ao contrário do que o Lula falou, não eram 10 jovens brasileiros, a maior parte era estrangeiro, acho que tinha 1 ou 2 só que eram brasileiros. E o que eles fizeram? Eles sequestraram várias pessoas, sequestraram o Washington Oliveto, que é um publicitário conhecido, muito rico lá em São Paulo. Depois sequestraram o Abílio Diniz, né? O Abílio Diniz contou os detalhes, falou que ele foi colocado numa caixa, que ele achou que ele ia morrer, não sei o que lá, que só tinha um buraquinho para ele respirar. Ele ficava tendo que colocar o nariz para respirar algum ar, para ter um ar ali para ele ficar e coisa e tal. Não, mas os jovens só estavam cometendo um errinho, só um erro que os jovens cometeram de sequestrar a pessoa, destruir a vida da pessoa toda, avacalhar a vida toda. A coisa toda do Lula falar é tão absurdo que eu fico com essa dúvida mesmo. O Lula está querendo torpedear a própria candidatura dele? É isso que ele está querendo fazer? Porque, olha só, o que aconteceu, né? Então, se você leu o relato do Abílio Diniz, isso aqui foi uma entrevista que ele deu no Flow Podcast, contando o caso dele lá. E, cara, realmente uma tragédia. O cara, pô, eles foram super violentos com ele. Botaram numa caixa fechada no meio do nada. E ele achou que ia morrer mesmo, que não ia conseguir sair dali, né? E o curioso é que, na época,
A polícia prendeu todo mundo com blusa da esquerda, símbolo comunista, não sei o que lá, não sei o que lá. Isso foi em 89, na época da eleição do Collor e do Lula. Lembra que essa eleição ela estava assim, ali bem pareada mesmo, não sabia quem que ia ganhar, se ia ser o Collor ou se ia ser o Lula. E aí o Lula, na época, reclamou que não, que a polícia mandou eles vestirem roupa comunista para associar com Lula e coisa e tal. Não, os caras eram de uma organização comunista, do MIR, Movimento Esquerda Revolucionária, esquerda, né, em espanhol, né? E aí tá o pessoal aqui dessa RBA, que é um jornal da esquerda, um jornal lulista, isso aqui, falando que o Lula não tinha nada a ver com isso, que eles tentaram associar esse pessoal do que sequestrou com a esquerda só para prejudicar o Lula só não ganhou do Collor porque a televisão colocou os caras como sendo de esquerda e coisa e tal. E agora a gente fica sabendo que não só os caras eram de esquerda mesmo, como o Lula intercedeu para soltar esses caras. E de fato, se você vier aqui, ó, esse aqui é de 13 de abril de 1998. De fato, tá falando aqui que os sequestradores ganharam a extradição do governo brasileiro. Então eles não foram soltos. Não tem como soltar. Por mais que o presidente quisesse soltar, não podia soltar. Mas como a maior parte eram estrangeiros, eles foram extraditados para os próprios países de origem, né? Menos o do Chile, porque na época o Brasil e o Chile não tinham acordo de extradição. Então, o Fernando Henrique Cardoso, obedecendo ao pedido do Lula, a gente fica sabendo agora, extraditou o pessoal todo para o Canadá. Tinha canadense, tinha argentino, tinha não sei mais aonde. Eles foram todos para o país. Ficaram só os chilenos. Os chilenos continuaram, porque o Brasil não tinha extradição. E aí, quando foi em 2003, aí já era o próprio Lula, no final do primeiro ano do mandato Lula, extraditaram, inclusive, os chilenos. O Lula deu um jeito de correr atrás de fazer o acordo de extradição para extraditar os caras. E tá aqui a entrevista do procurador-geral lá, do Ministério Público de São Paulo, brigando contra isso, porque é um absurdo. Ele está falando aqui que é do Washington Oliveto, mas é porque eles sequestraram várias pessoas. O Abílio Diniz, Maria Honória, Marique Badilha, Rúbia, enfim, um monte de gente foi sequestrado por esse grupo de sequestradores, né? E o objetivo deles com esses sequestros era levantar dinheiro para movimentos revolucionários esquerdistas na América Latina. Olha só que coisa, né? E fica o pessoal na dúvida se há ameaça comunista aqui no Brasil ou não. E pior, fica claro agora que sim, o Lula estava envolvido. O Lula pediu para esse pessoal ser extraditado, porque lá no país de origem eles teriam mais benefícios e coisa e tal, a pena seria mais leve, esse tipo de coisa. E, de fato, ele pediu em 98, ele deve ter pedido em 97, tudo leva a crer, e em 98 o Fernando Henrique Cardoso procedeu isso e, de fato, obedeceu ao Lula. Aquele negócio, quem imaginaria, naquela época a gente achava que Lula e Fernando Henrique Cardoso eram opositores, um brigava com o outro, um chamava o outro de nazista, de comunista, não sei o que lá. Olha, quem diria que por baixo dos panos o Lula ia lá pedia pro Fernando Henrique, pô, libera os meninos aí, libera os garotos aí que cometeram um erro. E, né, o Fernando Henrique foi lá e liberou, né? Agora, repara, foram várias pessoas sequestradas. Se a polícia não tivesse estourado, não tivesse pego eles com o Abílio Diniz, quantos mais eles iriam fazer sequestro aqui no Brasil, quiçá matar, quiçá crimes piores por aí, né? Então, é aquele negócio, cara, não tem como defender esses caras, não tem como defender isso. E o Lula, na maior alegria ali, falando, não, porque eu pedi para liberar, porque afinal os garotos cometeram um erro e não sei o que lá. Meu amigo, deixa o dia que os criminosos cometerem um erro com você para você ver se você fica satisfeito. Ah, não, é um garoto cometendo um erro e coisa e tal. Olha, das duas, uma. Ou o Lula realmente está totalmente fora da realidade, não está nem pensando coisa com coisa mais, não consegue nem falar, as coisas estão se atrapalhando, tudo está um Joe Biden brasileiro, ou ele está querendo sair fora da disputa, ele está querendo dinamitar a própria candidatura para não ter chance mesmo e aí botar outra pessoa no lugar dele. Sinceramente, eu não consigo ver outra alternativa, porque eu sei que esse tipo de discurso ele vai bater muito bem em pessoas que, por exemplo, são parentes de presidiários, né, de fato. Eu conheço muitos casos de pessoas que estão presas
de forma ilegal, de forma ilegítima, que não cometeram um crime e estão presos. Vocês não têm ideia, gente, da quantidade de erro que é cometido na justiça brasileira. É muito erro mesmo. Não é brincadeira, não. Esse negócio de achar, não, é prisioneiro, então que morra, que sei lá o quê. Não é assim, não. Tem muita gente inocente na cadeia no Brasil, infelizmente. Agora, esse tipo de discurso que ele fez, então, de que os garotos cometeram um erro, então tem que soltar e não sei o que lá, esse tipo de discurso pode bater bem para esse pessoal. Mas olha só, aqui no Brasil, a preocupação da maior parte das pessoas é exatamente o contrário. Não é liberar o pessoal que está preso, é garantir que vai prender o pessoal que comete crime, porque a maior parte dos brasileiros é vítima de crime. Não são pessoas que cometem crimes ou que tem alguém na família que cometeu crime ou que foi injustamente acusado por um crime. Então, no final das contas, esse tipo de discurso como propaganda política, cara, o Lula está querendo perder essa eleição. Acho que está claro isso, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.